E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui do escritório. Para quem está nos assistindo aqui, nós vamos contar um pouquinho da nossa história, da nossa vida, como é que a gente sonhou com esse escritório, como é que nós fizemos para idealizar aquilo que nós vivemos antes de chegar até aqui, enfim. Nós não somos o maior escritório, né, do Vale, do Brasil, enfim, mas nós somos um escritório de gente que sonha e ajuda outras pessoas, tá certo? Então, para quem está chegando no nosso podcast, vai ter muita informação aqui a respeito não só do nosso passado, daquilo que nós fazíamos antes de entrar para o direito, mas também sobre benefícios, sobre trabalho, sobre rotina, enfim, sejam bem-vindos, tá? E nada melhor que no dia de hoje a gente tá com as minhas sócias, né? A doutora Ana, a doutora Júlia, ou Júlia e Ana, como vocês quiserem, que eu não vou ficar chamando ninguém de doutora aqui, tá certo? Bem-vindo, meninas! Oi, Denis! Oi, obrigada! Tá tudo bem? Tudo ótimo! Não, o pessoal tá nos assistindo, vai achar que vocês são malucos, porque vocês estão acreditando que é só essa câmera que tá filmando, mas são as duas, são todas as câmeras aqui, entendeu? E aí, beleza? Tudo bem, é que a gente não tá acostumado com câmeras, tá? Porque a gente Vamos sempre começar falando trabalha do no Proerd, bastidor. então? Porque eu acho que é bom. A gente trabalha nos bastidores do escritório ali, Então a né? gente não tá acostumado a aparecer na câmera nem ficar falando. Até os clientes, quando vêem a gente, assim, nossa, mas tem mais gente com o doutor Denis? E bem-vindas! Obrigada. Obrigada, Denis. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Então, para quem está nos assistindo, só para conhecer vocês um pouquinho, né? Sabe qualificação? Vamos começar pela qualificação e começa da Júlia primeiro, depois a Ana fala. Vamos lá. Eu sou a Júlia, tenho 23 anos, sou advogada, católica, o que mais? Quase casada. Quase casada, daqui 29 dias. Aí daqui uns 20 anos a gente vê esse vídeo. Olha, Júlia, como é que você tá? E aí, Ana? Eu sou a Ana, eu tenho 29 anos, eu sou advogada, formada há 5 anos, fiz faculdade junto com o Denis. E é isso. Sou católica, membro do Reino Christi. Isso aí. Aqui a gente... O que acontece aqui no nosso escritório, né? Eu sempre tenho, para quem tem um negócio, eu acho que montar algo com amigo, com quem a gente confia, com quem a gente já conhece, sem dúvida dá muito certo. Mas com a Júlia foi um pouco diferente, porque eu conheci a Júlia no INSS e quando eu a vi, ela estava com uma pulseirinha de Nossa Senhora. Eu falei, essa menina aí vai trabalhar com a gente um dia, né? Se Deus quiser. Quando eu tiver meu escritório, ela vai trabalhar lá. E deu muito certo, né? Então, Ju, conta um pouquinho da sua história pra gente. Como é que foi? Antes de chegar no direito, né? Não vou falar assim, como é que foi desde o ventre? Vamos fazer uma regressão. Não, mas conta pra gente um pouco da sua história aí pra gente. Regressão. Sei lá, que é isso. Eu comecei fazendo... Vou começar do ensino médio. Que Tá bom. Eu fiz ensino médio com técnico em publicidade, mas eu nunca segui na área da publicidade. E ao mesmo tempo que eu fazia publicidade, eu fazia Senai também, em mecânica de usinagem. Então eu ia para todas as áreas para ver o que eu queria mesmo. Porque eu acho que como toda dúvida de ensino médio, eu não sabia qual era a minha profissão, o que eu queria ser quando eu saísse do ensino médio. Então eu fui tentando todas as áreas. E como meu pai sempre trabalhou em empresa, então eu achava que eu ia seguir os mesmos passos do meu pai e ia continuar trabalhando em empresa. Então, eu fiz Senai 2 anos de mecânica de usinagem. Queria continuar na área, mas... Fez aquele caminhãozinho? Fiz um caminhãozinho. E aí? Eu montei todo o caminhãozinho, mas... E ao mesmo tempo fazia publicidade. E aí, quando eu terminei, quando eu tava no Senai, eu queria fazer engenharia biomédica. Mas aí eu comecei a ir naquelas feiras de profissão, né? E comecei a ver, e aí eu vi um artigo que era sobre alguma coisa de delegado, enfim, alguma coisa que envolvia o direito. E aí eu comecei a pensar, por que não o direito? E aí eu comecei a pesquisar várias coisas de direito e falei, vou tentar. E aí eu fiz o Enem, fiz as provas que tinha e a gente fiz a prova da Univap. E aí eu comecei a fazer direito na Univap. E aí foi aí que eu comecei a fazer estágio no INSS. Aí eu fiz estágio no INSS e aí eu conheci o Denis. Eu não gostava do Denis no começo. Porque quando ele chegava no INSS, o INSS parava e tocava aquela musiquinha de filme, tipo... devagar, e o Denis andava e todo mundo parava de trabalhar, tipo, o Denis. E eu ficava, porque tipo, não era por causa de beleza não, viu, gente? É porque eu ficava conversando com todo mundo lá, né? Claro que não era beleza. Sabino, né? E aí eu falava, nossa, porque todo mundo para de trabalhar, é só um cara, tipo, só um advogado, tudo bem. E aí eu atendi os clientes, na verdade, eu atendi os segurados antes no INSS, e aí uma menina saiu, e aí eu passei pro cargo dela, então eu comecei a atender os advogados. E aí foi aí que eu conheci o Denis, né? Tipo, ele sempre foi sociável, então e eu sempre fui mais fechada, então ele sempre foi falando, e a gente foi conversando. Aí um dia ele perguntou sobre a minha cadeia de Nossa Senhora, e aí foi aí que a gente começou a conversar e viu que a gente tinha alguns pensamentos e valores iguais. Isso aí. E até para quem está nos assistindo aqui, você vai ver pessoas aqui que falam bem da faculdade, tá?
Hoje tá numa moda das pessoas falarem assim, nem precisa fazer faculdade, isso daí não tem necessidade, é besteira. Eu tô aqui, eu nunca fiz faculdade, eu cresci, eu fiquei rico, mas é muito mais do que dinheiro, né, a vida, não é só dinheiro, não resume dinheiro. Então a faculdade mudou a minha vida, assim como certeza que mudou a vida delas, nos aproximou, nos deu várias possibilidades. Então, para quem tá nos assistindo aqui, nós vamos falar bem, realmente, tem que fazer faculdade. Então, se você tem um filho de 16 anos, de 18, de 20, que fala, ó, a faculdade não serve para nada, pra gente serviu, pra nossa história serviu, a faculdade mudou a nossa vida. Então, nós somos a bandeira que vale a pena fazer faculdade sim, viu? Não é uma bandeira de, olha, vocês vão ficar ricos na internet. Não, a ideia nem é essa a principal, né? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima que o dinheiro vai vir. Não, nós vamos falar bem da faculdade, vamos falar bem desse projeto acadêmico, daquilo que tem que ser feito nesse período de 4, 5 anos, dependendo da faculdade, até de 6, 7 anos aí. Algumas pessoas, né? Um abraço pro Gustavo, 10 anos de faculdade. Pro meu irmão também, 10 anos de faculdade. Então, para todo mundo que foi mais do que 5 anos, parabéns. Parabéns, aí, porque 5 anos de faculdade, fazer 10, meu Deus. 5 anos já foi difícil. Não, 5 anos você já fica, meu Deus, que eu vim parar aqui? E só uma coisa, também a gente fala muita verdade aqui, né? Quando a gente faz uma brincadeira assim entre a gente, do pessoal que demora mais, nosso escritório tem muito disso, viu? Aqui, se a pessoa for um pouco triste e vier trabalhar com a gente... Não tem como. Pisar em ovos, tem jeito de trabalhar aqui? Não, aqui não tem como. Né? Você chegou triste... Por que você tá triste? O que aconteceu? O que tá acontecendo? Fala pra gente. Isso é motivo? O que tá acontecendo na sua vida que você tá com essa cara? Não, tá acontecendo porque você tá com essa cara. E aqui não tem isso. Aqui invade a vida pessoal. Aqui não tem vida privada aqui. Não tem. Porque feedback positivo positivo invade vida pessoal. Gente, é isso. Feedback positivo invade vida pessoal, disse Lucas Ferrugem do Brasil Paralelo. E de fato... Feedback positivo invade vida pessoal. Ana, conta sua história pra gente aí, pra quem tá nos ouvindo e nos assistindo, né? Então, eu estudei ensino médio em escola estadual, eu morava lá no Vila Garcia, no São Silvestre. É distrito, né? É, subdistrito de São Silvestre. Eu morava lá e fiz meu ensino médio lá. Naquela época, eu queria fazer engenharia, porque o pessoal da minha faixa etária cresceu ouvindo que engenharia ia ser o futuro, que vinha pré-sal, que não sei o que lá. Meu irmão entrou nessa. E aí todo mundo queria fazer engenharia e eu também era nessa. Eu queria fazer engenharia e eu, modéstia à parte, eu sempre fui boa em humanas e exatas. Assim, o que tocasse pra mim fazer, eu mandava bem. Ela é humilde eu sou também. muito humilde. E nessa de fazer engenharia, aí eu lembro que eu gostava muito de física, minha professora de física falava assim, faz física médica, que é muito boa e não sei o que lá. E aí eu ficava meio naquilo, faço engenharia, faço física médica e tal. Aí teve um programa do Estado chamado Vence, que deu bolsa de ensino técnico para os alunos da rede estadual. E aí eu consegui passar e ter a bolsa. Fui fazer técnico em mecânica no extinto ITJ, lá em Jacareí, no ITJ. E aí eu cheguei lá e falei, cara, me dava bem nas matérias de cálculo, só que eu era péssima. Eu era boçal em desenho. Até hoje, eu não sei desenhar homem palito. E aí eu falei, cara, no AutoCAD saía torta a linha. No AutoCAD, no computador, saía torta as minhas linhas. Eu falei, não é isso pra mim, não é. E aí eu fiz o Enem, meio sem saber ainda pra onde eu ia, porque até então era engenharia, só que aí demorei 2 anos do curso pra cair na ficha que não ia dar certo. Aí eu lembro que eu passei em Física na Federal de Uberlândia. Aí na época... Minha família não estava com uma boa condição e aí acabou não me mandando. Falou, espera meio do ano, tenta passar por aqui por perto. Aí você pensa melhor o que você vai fazer. Né? O tempo nasce rico. Aí você pensa, por quê? Aí eu, beleza. Falei, deixa quieto, vamos ver. Aí chegou no meio do ano, abriu de novo as inscrições para o ProUni e para o SISU. Eu passei de novo no SISU de Física, agora, se eu não me engano, em São Carlos. E aí, de novo, aquela coisa, é muito longe, vamos ver para onde, porque daria mais ou menos o tempo ali. Uhum. Aí fui fazer a inscrição para a Uni. Para quê? Eu me inscrevi para a primeira opção, Direito, por influência da minha família, um pouco da minha mãe. Minha mãe queria fazer Direito, então aquela coisa, eu não vivi o sonho, minha filha vai viver o meu sonho. Isso. Faz Direito, você vai gostar, papapá, fiz Direito. E fiz Biomedicina. Uhum. E aí eu passei na primeira opção, que foi Direito. Eu fui. Primeiro dia de aula... 2013, no dia do meu aniversário, dia 10 de agosto, primeira aula, Teoria Geral do Estado e Ciências Políticas, com Leandro Carneiro, na Faculdade de Anhanguera. Baita aula, viu? Eu saí de lá derrotada. Baita aula. Eu saí chorando. Eu fiquei assim, gente, o que eu tô fazendo nesse lugar? Porque eu lembro que perfeitamente da aula dele falar assim, essa matéria, ela é propedêutica. Então, se vocês não a gostem... Google, se vocês... não sabia o que era propedêutica.
Eu tinha acabado de esmirilhar uma barra de ferro no técnico, porque eu ainda estava fazendo técnico. E fui direto, com a unha, tinha graxa embaixo da minha unha. Fui fazer. Pintar a unha de escuro, né? Eu também pintava a unha de preto pra não parecer. E eu tinha ido pra escola, eu falei assim, cara, o que é propedêutico? Eu achei que era negócio de seminário, que tem um seminário propedêutico. Aí, ele falou assim, quem não gosta, suporte-a. Se você não suporta, nós vamos conversar de perto, porque eu acho que direito não é pra você. Eu falei, puta. Não é pra mim. Não é pra mim. Porque eu vinha aqui, eu fazia exatas, então, tipo, 2 mais 2 é 4. No direito, ele pode ser 89, dependendo da corrente que você segue. Depende. Depende da corrente. Daí eu falei, cara, não vai dar certo. E aí aquela coisa, não, segue, é primeiro dia, vai indo, vai indo. E aí, no ano seguinte, eu consegui um estágio para trabalhar na Delegacia Seccional de Polícia de Jacareí. Comecei a trabalhar na SEC, tive, assim, a minha chefe, que é uma mãe para mim, eu amo ela, Solange. Trabalhei com ela, tive a honra de trabalhar com o Dr. Thales Prado Pinto, que hoje não está mais entre nós, mas foi um excelente profissional, entre outros profissionais que eu trabalhei ali. E eu falei, cara, é isso, me encontrei. É isso que eu quero, é distintivo, na mão. Ser polícia. Ponto 40 na cintura, e é isso que eu quero. Falei, vou ser polícia, é isso. E aí me deu um gás na faculdade, entendeu? Porque eu falei, eu quero ser polícia. A Ana na faculdade, nesse ponto, a Ana era muito estudiosa, mas de aprender as coisas na sala de aula e gravar. Ela sempre gravou muito fácil. Eu lembro que na faculdade eu chegava a fazer grupo de estudo, porque eu saía do escritório do Léo e do André e ia direto para a faculdade. Então, geralmente, chegava 1 hora antes de começar. A Anguera era aquela... Nunca vi uma faculdade igual, aquele negócio de família. Você entra na sala, tem criança, o professor tá um pouco atrasado, 10. Foi o melhor lugar, foi o lugar que eu tinha que me formar ali, porque é muito legal. Então a aula não começava no horário certinho, então ficava 1h30 antes ali. Então eu sempre fazia um grupo de estudo, a gente estudava antes. Quem soubesse algo ensinava, então eu gostava de ensinar alguma coisa, sei lá, alguma matéria que estava tendo, ou uma prova que ia vir, a gente sempre estava no grupo de estudo. E a Ana, ela já gravava de cabeça, e às vezes eu chamava a Ana para ensinar a gente alguma matéria que ela sabia. E a Ana falava toda a matéria de cabeça, era muito legal isso. Ela tem uma memória espetacular, assim, essa memória... de visão, sabe? De só ver ali, de curto prazo e de já gravar, então é sensacional isso. Então ela deu bastante aula pra gente. E aí terminou esse período de faculdade aí apaixonada até o final pela polícia, até hoje? Até o final, porque até hoje. Tanto que eu não queria nem fazer a OAB. O Denis, que eu lembro que eu estava estudando, não, tem que fazer sim, que não sei o quê. Porque meu foco sempre foi a polícia. E eu estava me preparando para prestar para escrivã, porque eu não queria fazer para investigadora. Porque eu sempre brincava que eu era cria de escrivã. Então, a minha chefe era a escrivã-chefe. Uhum. Então, eu dominava um cartório tranquilamente ali. Então, para mim, aquilo era melhor. Eu gostava mais daquilo. Eu sempre gostei mais disso mesmo, da técnica, do que estar pra rua pegando bandido, conversando com a população. Não era muito o que eu queria. Queria estar atrás mesmo, os bastidores ali e trabalhando muito, né? Porque o escrivão carrega o piano, né? Exatamente. E aí não são reconhecidos. E aí eu estava estudando para isso, porque ia abrir o concurso de escrivão. E aí eu lembro que eu fiz o concurso, não passei. E aí eu fiquei muito triste. Eu lembro que eu liguei para minha chefe, falei para a Sô, não passei. A Sô falou assim, graças a Deus que você não passou. Você é muito boa para a Polícia Civil. Você não merece. A Polícia Civil não merece você e você não merece a Polícia Civil. Uhum. Aí eu fiquei muito triste. Daí eu falei, vou pegar minha energia, vou passar na OAB primeiro e vamos ver o que vai acontecer. Aí eu passei na OAB de primeira. Inclusive, da faculdade ainda, né? Ainda no 9º semestre eu terminei, passei na OAB, fiz crime até na minha segunda fase. E aí eu tava meio que... E a gente estudou junto, só que era 6 meses depois, né? 6 meses depois. Eu entrei na faculdade, 6 meses depois ela entrou, mas era a mesma sala, a gente foi até o final da faculdade juntos. Então eu tinha passado na OAB 6 meses antes dela, eu e uma galerinha. E depois já veio a turma da Ana, que foi passando também, uma galera boa também na sala. Aí eu passei ali, daí eu fiquei, vou advogar, e estudando ainda, porque eu não tinha desistido da polícia, até eu receber o fatídico convite de trabalhar com o Denis. É que foi antes ainda, né? Porque nessa época, e eu vou explicar tudo aqui também antes disso daí, a Ana trabalhava com outra advogada, enfim, a gente teve uma história aí, né, Ana? Eu trabalhei com uma advogada mais velha lá em Jacareí e foi uma fase muito boa, eu aprendi bastante coisa com ela. É um outro ritmo de trabalho, totalmente diferente do que a gente tem aqui hoje, mas foi muito válido. Eu tava até do nosso com começo, né? Totalmente diferente do nosso começo, né? Totalmente, não, nem se compara o que eu trabalhava ali com ela e quando eu cheguei no escritório era outra realidade, assim.
De tudo, de atendimento, de rotina, de prazo, de tudo, assim. A Até de Ana, matéria, né? até de matéria. A Ana, quando veio, já tinha eu e a Ju, porque foi assim, o escritório, ele nasce em 1º de maio de 2018, comigo e com o João. O João, um amigo meu, sou padrinho de casamento dele, inclusive, eu o conheci lá no INSS, ele era estagiário de outro escritório, ele me fez a proposta de ser sócio dele. E nós pegamos, eu estava no Leonardo ainda, eu pedi para sair do Léo, aí o Léo me pediu um prazo ali de 2 meses até organizar a casa para eu poder sair. Agradeço muito o período de aprendizado no escritório do Léo, do André, enfim. Cresci muito, sim, sem dúvida nenhuma, advogado que eu sou hoje. Tenho toda a formação de lá, eu venho da mesma escola deles, da Isabela, do Diego, enfim, de todo o pessoal que eu trabalhei no escritório dos meninos. E quando eu saio do Léo, no dia 1º de maio, com o João, a gente já abre o escritório. Foi engraçado porque a gente não tinha dinheiro para nada, nada. Nós procuramos a sala mais barata, no lugar mais barato, com um condomínio mais barato, com aquilo que a sala é pintada de marrom. Depois a gente vai até achar uma foto, mas a gente não tinha dinheiro nem para pintar a sala. Era meio marrom, uma cor que eu nunca vi igual. O Dr. Meirelles... Meu avô chama de cor de burro quando foge. Não, aquilo lá não existe. Aquela cor lá não existe. Depois, se vocês verem as fotos, eu vou pedir pro Danilo encontrar as fotos e postar pra eu mostrar pra vocês. E aconteceu um fato assim muito de Deus, né? Eu tava no INSS um dia e eu era muito amigo dos funcionários, conhecido ali dos funcionários, uma funcionária do INSS, a Val, ela, que Deus a tenha também nessa conversa, tem bastante gente que morreu aí. Um dia ela chegou assim e falou assim: Denis, o meu médico pediu para que eu fizesse um cálculo de aposentadoria para ele e eu não estou conseguindo. Eu estou com muita vergonha porque eu sou funcionário do INSS e eu não consigo fazer um cálculo de aposentadoria. Eu falei: Val, me dá o CPF dele, o telefone aí que eu faço o cálculo e depois eu te entrego ou eu falo direto com ele. Ela fala direto com ele, faz o cálculo para mim. Aí eu peguei o telefone desse médico, enfiei no meu bolso para poder fazer o cálculo para ele, né? Da aposentadoria dele, ia ligar para ele e tudo. Só que eu fui no St. James, que é um prédio que tem aqui no centro, aqui de São José dos Campos, e fui ver sala para alugar. E um rapaz falou: olha, tem essa sala aqui, me deu um telefone. Né? Na hora que ele me deu o telefone do St. James, o porteiro ali, eu peguei e fui ligar. Quando eu fui ligar, era o mesmo número do médico que a Val tinha me dado. Então, assim, qual a chance disso acontecer no mundo? É zero, né, cara? Você vê que é uma mão de Deus tremenda ali. Aí eu liguei para ele, expliquei para ele a situação, primeiro da aposentadoria dele e depois da sala. O que acontece? Ele pegou e falou assim: Denis, vou só para trazer para o mercado de hoje. Hoje um aluguel de uma sala aqui no centro vai variar, uma sala normal entre 1.500 a 2.000. Essa é a média. Ele falou: eu alugo para você por R$500. Era isso. Na época ele me alugava a sala por 300, em 2018, R$350. O condomínio era mais caro do que a sala que ele me alugou. E aí o que acontece? Qual foi outro ponto também? Quando nós pegamos a aposentadoria dele para fazer, que eu fui fazer a aposentadoria dele ainda, aluguei a sala dele para fazer a aposentadoria. Os honorários da aposentadoria dele, que saiu assim em 1 a 2 meses, foi muito rápido a aposentadoria dele, os honorários dele pagavam tipo 6 meses de locação de sala. Quase até mais. Se for colocar condomínio e locação, daria 6 meses. Se fosse só locação, daria 1 ano. Então, nós abrimos o escritório ali com aquele processo, basicamente, já mudou a nossa vida. E naqueles primeiros anos, no primeiro ano, vamos dizer assim, foi muito puxado. Só que eu tava muito intenso, eu tava maluco até, porque era a reforma da Previdência, 2018, tudo mudando, que foi uma micro-reforma que teve, um corte que aquele presidente Michel Temer tinha assumido, então ele fez um corte nos benefícios de auxílio-doença, né, chamado Pente Fino, e uma micro-reforma na Previdência. Então, assim, teve diversas mudanças muito rápidas ali. Então, nós começamos a trabalhar muito. E o escritório, diferente de outros negócios que demoram a dar certo, o escritório deu certo muito rápido. Ele começou a gerar dinheiro rápido, e o João era pobre pra caramba, eu era pobre também. E a gente achava com 3 meses que tava rico, né? Porque não tinha nada. De repente tem uma coisinha. Não, tá almoçando, tá comendo pizza à noite direto, sei lá, né, cara? Tipo, já mudou nossa vida ali. Então, deu muito certo. Só que passado um tempo, eu e o João, nós éramos muito diferentes. Porque o João queria trabalhar com empresários. O sonho dele era ser um advogado de empresários. E eu querendo trabalhar com o povo de INSS. Então, o meu desejo sempre foi trabalhar com contribuinte, com quem era trabalhador ali, funcionário de fábrica, funcionário do dia a dia. E o João querendo trabalhar com empresários. Tá? O João sempre foi muito inteligente. Aí com 1 ano não deu certo a nossa sociedade. A nossa amizade continua até hoje, graças a Deus aí. Mas a sociedade não deu certo. Foi quando no dia 3 de junho de 2019, 1 ano depois, que nós abrimos o escritório 1º de maio de 18, 3 de junho eu falei: João, é melhor a gente desfazer a sociedade. No dia 27 de junho foi o último dia que o João e a Júlia, ela entra no escritório
no dia 10 de julho. No dia 10 de julho de 2019. Quando a Júlia veio, ela era uma criança, ela chamava eu de tio Denis. Com licença, eu vou ter que perguntar para os meus pais se eu posso trabalhar com você. Fiz 3 entrevistas. 3 entrevistas. Pedi um micro-ondas. Pediu micro-ondas. Depois que ela já estava tudo certo, ela falou assim, então, eu tenho que perguntar para Raquel, a minha chefe do INSS. Aí foi lá, pedi autorização para Raquel, para ela poder trabalhar aqui no escritório. Aí ela veio depois com um pirulito, um vadimeco, um Vans, uma camisetinha... Camisa de grupo de Uma jovens. camisetinha de grupo de jovens e uma chuquinha, assim, dizendo, ai, onde que eu sento? Foi mais ou menos assim. Ela falou assim, preciso de um micro-ondas pra esquentar comida e tal. Aí eu tive que comprar um micro-ondas, estava maior apertado, que eu tinha acabado de comprar uma impressora, que o João tinha levado a impressora embora na nossa divisão. Eu tive que comprar um micro-ondas e uma impressora, tudo junto, né? Mas aí valeu a pena, ia ajudar com a gente até hoje. Detalhe, a impressora tá com a gente até hoje e ele gosta mais da impressora do que da gente. Nossa, a impressora, maior esforço pra comprar, cara. Micro-ondas também tá. Nossa, tudo que acontece a gente fala, meu Deus, se quebrar essa impressora... É o mesmo micro-ondas. O micro-ondas também. O micro-ondas é da Júlia, inclusive ela vai casar agora. Eu vou levar o micro-ondas embora. Inclusive é o meu presente da Ana pra ela. Um micro-ondas micro-ondas do aqui do próprio escritório. escritório. E Ju, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, então, na época de faculdade. A Ana chegou até a faculdade aí. Conta pra gente Eu fiz faculdade na Univap, aqui no centro mesmo. Aí, depois que eu fiz estágio bem pouco tempo no INSS, porque logo eu conheci o Denis. Então, eu fiquei 6 meses, então foi por isso que veio a dúvida de ir pro escritório ou não. Porque o estágio no INSS tinha 2 anos, então eu ainda poderia ficar mais 1 ano e meio e aprender muita coisa lá dentro. Mas aí eu comecei a pensar... Já tinha aprendido tudo também, né? Desenrolada, do jeito que ela é. Já tinha Eu tinha aprendido boa parte, mas ainda tinha mais coisas pra aprender ali. Também tinha a Raquel, que ensinava muito. Então, tudo que eu tinha dúvida, ela me ensinava muito mais do que era pra um estagiário, de fato, aprender ali, né? E aí, quando eu decidi ir pro escritório do Denis, foi mais por conta de aprender também outras coisas, né? E de não ficar só ali no INSS, porque se eu fosse continuar no INSS, eu teria que fazer concurso pra permanecer ali e não era o que eu queria. Também não sabia o que eu queria ser juíza, queria ser delegada, perdida também, né? Perdida. Queria ser rica. Fez a faculdade sem saber o que eu queria fazer. E aí eu comecei a trabalhar com o Denis como estagiária, eu tinha 18 anos, eu vinha de Vans, de cropped. Croppedizado. Adoro aventureira. E aí eu vinha, mas aí eu fiz os 5 anos da faculdade ali na Univap, aí o escritório era bem pertinho da faculdade, então era mais fácil, porque eu conseguia vir andando, esquentava uma marmita. E aí foi no escritório que eu aprendi, tipo, tudo, né? Assim, tudo que eu sei do direito em si foi no escritório, porque na faculdade a gente aprende a teoria, né? Por mais que na Univap a gente tenha o NPJ que mostra a prática, são só nos 2 últimos anos. Então, eu tava no comecinho ainda, né? Eu entrei no primeiro ano aqui. Segundo ano, acho que foi isso. Foi no primeiro ano, acho que eu entrei aqui. Então, foi aqui que eu aprendi tudo a prática da advocacia, né? E aí logo veio a Ana também, que também não conhecia muito da matéria, então por eu ter trabalhado no INSS eu sabia um pouco da matéria, pelo menos dos benefícios, né? E aí a gente foi indo, né? E aí deu certo. Deu muito bom, né? Deu match. É isso mesmo. Ô, Ana, então conta pra gente, então, só pra gente entender. Você lembra qual que era a proposta pra você vir? Porque da Júlia, de nós dois, a Júlia era a que tinha a proposta mais certa financeira, né? A Júlia, até porque quando ela entrou, ela falou assim, você vai ter dinheiro pra me pagar em dezembro? Até isso daí tá no meu coração ainda. Eu falei pra ela, ó, todo mês eu pago ela e lembro daquela conversa nossa. Tipo assim, que ela tinha trabalhado no escritório e aí ela não tinha... A advogada falou assim, ó, valeu aí, você trabalha bem. Mas em dezembro não tem demanda. Dezembro não tem. O fórum fica fechado, porque a gente é de férias e não vai dar pra te pagar, então acabou. Valeu. Ela falou, você não vai me mandar embora em dezembro não, né? Tipo isso, eu tenho um tempão de INSS pra frente, você vai me tirar de lá, não vai me demitir em dezembro, né? Foi mais ou menos assim. E você lembra do nosso acerto ou não? Eu não tinha, né? Tinha, era 500 reais. 500 reais, mas 50% do cível. Do cível que não tinha processo e cível. E o previdenciário vinha de brinde. Tipo assim, ó, Ana, beleza, eu vou te dar 50% do cível, mas você trabalha no Previdência. Só que da Previdência não tem nada porque eu tenho que pagar o João. Porque a gente... Você só trabalha. Você só trabalha. Ó, a Previdência só trabalha. Porque não tinha nada. Mas 50% do cível, mas o cível não existe. E 500 reais pelo menos pra você chegar. Pra pagar passagem. Porque eu pegava São 2 ônibus. Davam 600. Só que aí vem aqueles negócios de Deus, né? Logo que a gente começou a trabalhar ali, apareceu uns processos cível e beleza, e mudou nossa vida ali no começo, rapidinho, né? Tipo assim, vem processo novo e processo grande e foi dando certo. E aí a Previdência eu não sabia, porque o escritório que eu trabalhava era cível, e eu manjava muito de crime, porque meu OB foi segunda fase de crime e eu queria ser delegada. E eu não sei nada de crime. E aprendi cível porque a advogada que eu trabalhava fazia cível. E eu falei, Denis, eu até te faço Previdência, mas você tem que me ensinar.
E o Denis daquele jeito dele, assim, então, é B31, auxílio doença, incapacidade, 12 Vai sair. meses. E é isso aí, tô indo no INSS, tchau. E saía, assim, Era e largava isso a gente. Naquela época o INSS ainda O INSS recebia gente. Recebia recebia gente, era aberto, era pulsante, era vivo, você ia lá, você trazia Agora é gente. tudo Nostálgico. digital. Entendeu? Nostálgico. É nostálgico porque você tava no INSS, a pessoa tinha uma dúvida, você vinha com ela até o escritório, montava o processo, distribuía, então era muito mais rápido. Às vezes, muito do mais nada, fácil. tava a gente lá, quietinha, de Chegava repente o chegava o Denis. Denis com uma senhora no braço, assim, tipo... Ele, tia, entra aí. ele escritório era sequestrava muito os perto. segurados do INSS. Ia fazer uma pescaria no INSS quase, Chegava né? com uma senhora lá do nada, assim, Denis entendendo, a gente ficava meio perdido, assim, o que é isso? É. O que tá acontecendo? É porque às vezes eu tava no INSS, eu sempre andei de terno e gravata, então a pessoa chegava lá e já me identificava como advogado ou como pastor. Então, é as duas coisas que as pessoas me identificam, ou como pastor ou como advogado. Então, quando eu tava no INSS conversando, isso daí que a jovem advocacia, às vezes a gente tem que entender uma realidade, né? O princípio da humildade. Atender com simplicidade, sem ter uma realidade de será que essa senhora vai ter algo em troca? Não, é só atender. Às vezes a pessoa só quer saber onde fica o bebedouro, entendeu? Então a gente tem que conversar. A pessoa perguntou, você trabalha aqui no INSS? Falava, não, eu sou advogado. Então eu tenho essa dúvida aqui. Qual é a dúvida? Como é que faz para eu ganhar um benefício de, sei lá, de LOAS? Aí eu falava, ó, o caminho é esse, você já tá aqui, você pode perguntar ali. Ah, eu não consigo sozinho, será que você poderia me ajudar? Eu falo, claro, vamos até o meu escritório. Então, muitas vezes aconteceu assim, de dar uma informação simples, sem uma pretensão maior, sem uma pretensão de, ah, não, às vezes era isso, onde que é o banheiro mais próximo? Quantas vezes foi isso, né, no INSS? Então, mas às vezes não, às vezes a pessoa queria mesmo, estava precisando de um advogado, eu estava ali, ela pedia ajuda e logo virava processo, né? Então eu chegava até o escritório. Hoje o INSS é fechado, como disse a Júlia, né? Basicamente são todos os serviços agendados, então ele não é aberto à população como ele era na nossa época ali, nesse começo de carreira, vamos dizer assim, né? Mas foi bom, o começo de carreira, graças a Deus a gente tem algo que foi um privilégio para nós aqui do escritório. A gente nunca passou dificuldade, vamos dizer assim, de faltar o dinheiro do mês, de não ter dinheiro para pagar a conta. A gente não vai fazer um podcast aqui dizendo, olha, esse mês faltou tanto, o mês passado faltava, porque na prática isso não acontecia, né? Graças a Deus. E olha que a gente fez muito esforço para isso, né? Você fez muito esforço pra Eles são muito pródigos. Porque assim, a gente gasta bem, a gente compra Vocês. bem, menos a Júlia. É. A Júlia logo, a Júlia tem algo muito bonito aqui, porque de verdade não é porque eu tô com elas aqui, eu já falei isso pra elas diversas vezes, eu amo essas meninas, elas mudaram minha vida, né? Tanto a Júlia quanto a Ana. E a Júlia tem um ponto um pouco diferente da gente, que a Júlia é muito bem financeiramente, né? Melhor que a gente. Muito melhor, disparado sempre foi. Eu lembro quando a Júlia foi comprar a casa dela, fui conversar com ela, eu falei, Júlia, mas quando você tem? Ela tinha, tipo, 50% do dinheiro da casa. Eu falei, ô louco, menina. Claro que não. Era tipo isso, né? Tipo, era... Não é sozinha, né? Então, mesmo assim, né? Mas eu não tinha era nada. Você me perguntar agora, eu não tenho. Não, R$20. Não tem mesmo, não tem nada. Porque a gente é muito bom de gastar dinheiro, né? Muito bom mesmo. Aí um dia eu falei pra Júlia, Júlia, agora que você formou e tal, daqui um ano a gente fez um planejamento, né? Daqui um ano eu vou... eu aumentei o salário dela e depois de um ano eu ia aumentar de novo, né? Mas a Júlia trabalha muito bem, ela é muito competente, traz muito dinheiro pro escritório, faz tudo muito bem. Eu falei, ó, é injusto você ganhar menos do que a gente e tal, então você tem que ganhar um pouco mais, então vamos dobrar seu salário. Tinha dobrado e ia dobrar de novo. Ela falou assim, eu não quero. Eu falei, mano, você tá doido? Quem que nega dinheiro, Quem é né? que nega o dobro de salário? É. Tipo assim, não é negar dinheiro, mas você que tá aí, você ganha, sei lá, R$1.000 e a pessoa fala, não, vamos ganhar 2.000. Você fala, não quero. Vamos, você ganha 5, a pessoa fala, você vai começar a ganhar 10. Não preciso, deixa o ano que vem que é o nosso combinado. Eu falo, mulher, você é diferente mesmo. Acho que ela fez aquilo de propósito pra gente gostar dela pra sempre. Né? Aí é impressionante, né, o quanto que a Júlia, ela é organizada. Né? Se fosse falar sobre virtude da ordem, a Júlia podia dar uma aula aí, porque ela tem essa questão da rotina, de todas as partes, financeira. Como é que a menina fez você escrevendo ontem? Tem alguma dúvida, Lucinha? Você é clara. Você tem alguma dúvida? A Júlia é Equilibrada. clara, equilibrada. Ela dá espaçamento. Espaçamento nas escritas. Então é uma menina, sem dúvida, Ela um falou isso tesouro pra que a mim gente também, tem com a gente então aqui. eu acho que não sei não. Ah, não, Está mas é errada. verdade. O da Júlia era verdade. Não, da Júlia é verdade. Quando ela falou que você era equilibrada, era a maior mentira. O Entendeu? seu sou equilibrada, o seu não dava Denis. pra entender as letras. Tipo assim, você não conseguia entender o que tava escrito. É, que você consegue. Tem dúvida? Tem. Dela. Então, tem algumas coisas que ela faz que você não Que ninguém entende entende. por quê. Daí a Júlia e o Danilo. Tem muitas coisas. Muitas coisas. Nós somos muito diferentes aqui, viu? Apesar, a gente tem algumas características bem parecidas. Os nossos valores são valores. iguais. Sem dúvida, quando o assunto em alta agora é cultura, a gente vai falar sobre cultura empresarial. Eu estava estudando sobre cultura empresarial e você vê uma palavra
que tá na moda aí, que é cultura empresarial, então os valores nossos são muito parecidos aqui e a gente preza pelas mesmas coisas. Mas em outras coisas a gente é bem diferente, é um abismo de diferença, né? Mas dá muito certo, graças a Deus. Se vocês fossem definir a advocacia assim numa palavra, assim, ó, essa palavra resume o meu dia a dia aqui no escritório, qual que é? Não vem com a humildade, Ana. Tem que ser verdadeira aqui, pô. Nossa. Acho que dedicação. Acho que no que a gente vive hoje, a gente consegue ver que desde que quando começou o escritório, né? Se a gente não tivesse se dedicado, claro que a gente sabe que tem a mão de Deus, mas a gente sempre fala, né? Que Deus vê o nosso esforço. Então, acho que desde o começo, quando o Denis entrou, se ele não tivesse se dedicado tanto. E quando a gente entrou, não conhecendo também de se dedicado. E hoje também, né? Porque na advocacia a gente nunca para de estudar. Então, acho que dedicação é a palavra que define. Eu acho que seria coragem. Coragem? Coragem, porque... Sabe qual é a diferença entre um homem e um rato? A coragem. Muito bom, isso aqui é frase de podcast, isso mesmo. Você pode fazer o corte aí, por favor. Tatuou na costela. É. Vamos tatuar Tá aqui na na minha costela. Eu tenho uma tatuagem aqui na minha costela. Eu acho que é a coragem. Porque, assim, se vocês vissem da onde a gente saiu... Meu Deus do céu, cara. E não, assim, cara, se ele chegasse, alguém chegasse pra você e falasse, ó, vem trabalhar aqui, não é R$500, você não tem nada. Você olhava pra sua volta, era uma parede amarela. Você jamais falou assim, não, eu não vou ficar aqui, que eu vou perder meu tempo, esse barco vai afundar. Era um Você banheiro, era uma geladeira junto não, com o atendimento. Não tinha pia. A gente tinha que lavar a marmita na pia do banheiro. Você lavava marmita e não tô falando um negócio de 3 meses, gente. Tô falando um negócio de uns 2, 3 anos. Foi. Uns 2, 3 anos a gente indo no banheiro. E era um banheiro que era junto com o atendimento. Então, se você, deu uma dor de barriga, eu quero fazer o número 2 aqui. Dava vergonha, porque ficava dentro do ambiente de trabalho. Uma vez eu passei mal e eu precisei vomitou. vomitar. E o Denis estava atendendo. E, cara, eu tentava... Sabe, sem vomitar, sem fazer barulho, pra não atrapalhar o atendimento. Porque não tinha banheiro no corredor do condomínio. Não tinha banheiro. E outra coisa, imagina, você tem que depois lavar marmita naquele mesmo banheiro. Era horrível. Era horrível. Era insalubre. Dava pra receber ali um... Não, ali tinha adicional, porque olha... Não, e o pessoal... Não, e o calor. Porque pra chegar um ar-condicionado... porque a gente tem um cliente que até a gente recebeu o ar-condicionado. Não. E eu ficava sentada na frente, aí eu prendi o cabelo, tava me abanando. Era um ventilador precário, que ficava assim, ó... A gente colocava no meio do caminho pra ventilar nós duas. A gente tirava o sapato pra ver se melhorava. Aí um cliente chegou e falou assim, nossa, Dr. Denis precisa Nossa, tá muito comprar quente o ar. As meninas vão passar mal. E só pra quem tá nos assistindo, é difícil a realidade do início da advocacia, porque demora pro seu dinheiro previdenciário. Muito. Naquela época demorava. Demorava hoje... mais ainda. Hoje tá mais rápido, não é? Hoje a gente conseguiria ter um ar bem mais rápido. Hoje sim, mas naquela época... E eu lembro que quando a gente chegou, a gente foi meio que tentar trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Porque o Denis, a gente montou um escritório em cima do escritório que já existia. Então a gente chegou, tinha 58 iniciais para distribuição. Tinha um monte de inicial. Para distribuir. A Júlia tinha mais um monte de processo administrativo de protocolo para fazer, de protocolo indefinido, de coisa para olhar e montar processo. Então, assim, e foi uma época de trabalho muito intenso, assim. Eu lembro que eu e o Denis chegamos a ficar até 10 horas no escritório naquela época, trabalhando, vim de sábado, a hora que fosse. Porque, assim, eu não vencia. Eu lembro que eu tinha uma caixa que era caixa de distribuição. Eu ia pegando, montava inicial, jogava na caixa. De repente, vinha a Júlia lá da frente, jogava 3 uma vez, dentro da caixa, para conseguir distribuir as coisas. E aprender a matéria. E aprender, porque, tipo, eu não tinha noção nenhuma. Eu não sabia que ruído acima de 85 que enquadrava a partir de 2011. Eu não sabia. 85.1, né? Tipo assim, tinha que ser. Os e detalhes aí, do direito exatamente, eu não sabia dessa tabela. E aí eu lembro que a Ju já tinha noção, então eu ficava, toda vez que eu montava uma inicial, eu ficava assim, Júlia, como é que é aqui? Me ajuda a olhar esse PPP. Aí depois você vai descobrindo que não é só ter isso. Ah, não tem habitório permanente aqui. Peraí. Então esse PPP não serve de nada. Ou, tipo, o PPP veio, ela tá sem carimbo, tá sem carimbo. Ou vem o PPP de enfermeira e vem no fator de risco tá NA, inexistente. Ele não vai servir. Por mais que você fale que é enfermeira, que tem a descrição, ele não vai servir. E isso você foi aprendendo ali, trocando o pneu ali, montando processo, olhando, vendo uma decisão e outra. Mas por que isso não colou aqui? O que está acontecendo? E aí... E a gente, nesse ponto que eu falo, que a gente nunca passou dificuldade financeira mesmo, porque a gente nunca passou, porque a gente nunca foi iludido. Eu tô falando que a gente tinha uma dificuldade de ambiente, que a gente não era rico, a gente sabia qual que era o nosso tamanho. Então, naquele momento, nós éramos um escritório pequeno e vivíamos como escritório pequeno, né? Sim. Então, nós éramos apertados, era uma sala de
salvo me engano, era 20 metros ou 24 metros quadrados, era um aperto Mas mesmo. a gente nunca reclamou de estar lá. A nunca gente reclamava, falou hoje que a gente saiu, mas Não, a gente quando sempre chegou o foi feliz final, lá, acho que né? a gente não tava aguentando mais. Que a Porque gente já não cabia mais Não, também, e a porque gente- foi chegando outras pessoas, né? E a gente comentava muito entre a gente, a gente falou assim, não dá mais. E eu lembro que até pra gente vir aqui, a gente falou assim, Denis, a gente vai ter que dar um passo na fé, lembra? Era, porque a gente tava cômodo já. A Já. gente tava melhorando de vida, nosso salário já era melhor. já tinha feito a reforma, já tinha mudado Já a tinha bancada. já tinha reformado lá o escritório. Já que a tava gente começando a trocar as máquinas, porque assim, a gente não tinha computador direito também. O computador da Ana apagava. Meu computador, eu tava fazendo recurso, do nada, Desligava. ele desligava. Que era o meu computador que eu trouxe de casa, Era. porque a gente não tinha ainda as máquinas pra trabalhar. Era né? simples. Nossa, que era, fase, né? era Nossa, uma Deus abençoa fase. demais. Amém, né? Amém. Agradecer por Vila- ser católico. Amém. Vila Diana, né, cara? Outra coisa, essa menina. E o que acontece na prática pra gente ali? Mesmo com aquela dificuldade, a gente sabia que estava construindo algo grande. Pelo menos eu já via isso daí, que nem a Ana falou. Tudo à volta parecia que não, mas eu tinha certeza no coração que eu lembro de um dia lá conversando com os amigos meus, e advogado também, eles falaram, por que você faz essa questão de formação? Porque eu alugava coworking, dava formação para as meninas, a gente falava sobre as meninas, para que a gente vai sair do escritório para fazer uma formação sobre hora, né? Como Chamava o mestre de tempo, Duarte. gestão de tempo. A gente fazia, era 3 pessoas e 4 pessoas, a gente fazendo uma reunião como se fosse uma empresa gigante, né? Como se tivesse 100 pessoas ali, a gente tratando o escritório E como quando ele se fosse sempre quis ser CEO. Falando, olha, gente, a gente tem que fazer uma formação sobre gestão de tempo, depois reunião individual, um a um. A gente falou o que eu espero, o que a gente tem que chegar, o tanto de processo. Tinha um monte de coisa, escrevia 24 horas ainda nessa época, mas sabendo que a gente ia... Até hoje. Até hoje. Até hoje a gente tem um monte de reunião. E desde aquela época, os feedbacks já eram pessoais, né? Desde o aquela época. começo. É que eu acho que muito mais do que escritório, a gente desde o começo foi tipo família, a né? gente é Então, família. Gente, eu esperava a Júlia pra almoçar. foi aí que a gente se tornou Foi aí amiga. que a gente... Porque ela vinha da Univap meio-dia, eu ficava esperando ela quase desmaiando, porque hoje a gente almoça 11 horas. A gente almoça 11 horas, que na época a gente entrava muito cedo. Né? Muito cedo. Muito cedo mesmo. Eu vinha de São Silvestre, né? Fui pra São José. Era uma Eu caminhada. chegava 9 horas aqui, mas, já tinha acordado, já tava na Chegava rua. 5h30. primeiro Já tava há ônibus. muito tempo já. E a gente, isso que a Júlia disse é verdade, a gente é uma família mesmo, a gente é amigo, eu vou ser padrinho da Júlia de casamento, a Ana vai ser madrinha da Júlia de casamento. Eu faltei num monte de coisa da Júlia, de aniversário, Você é assim, de falso, festa. você não é meu amigo, Mas não. tá tudo bem. Mas tá tudo Mas bem. tá tudo bem, né? Superado, né? A Júlia também não foi no batizado da... Você não foi no meu aniversário. Ah, então é verdade. Então, assim, A Ana também não, no meu primeiro aniversário. Ah, mas é mas que foi no a Paris gente- 6, cara. Amiga, mas a gente tinha um mês de escritório. Tá fazendo sociável? Então, eu sei que você convidou a gente aquele dia pra ser educada. Não, convidou, não, ela ia me convidar mesmo, você foi por educação. Ela mandou um telegrama. Denis, ela nem gostava de você. Gostava. Ela não gostava, ela falou aqui que ela não gostava de Capaz, você no ela falou no NSS. Telegram, ela mandou no Telegram, que ela é minha que melhor é esse amiga. neguinho que chega aqui e todo mundo para? O que acontece Cancelamento na prática? vem hoje, O que acontece na prática do escritório de advocacia? Isso que a Júlia disse pra nós é essencial, sabe? A realidade de família, né? A realidade de sabermos que a gente tem com quem contar. Mesmo nos momentos bons e também nos momentos ruins. A gente já viveu várias dificuldades também, assim, familiares, várias dores, assim, que a gente enfrentou junto. Eu, maior dificuldade com a Cecília quando nasceu, as meninas estavam ali do meu lado para dar uma força. Então a gente tem uma realidade de família aqui no escritório e vive isso. Não é um negócio assim, nós somos uma família. Deixa eu atualizar meu LinkedIn. Né? Uma família e posta foto do sonho de valsa que recebeu em gratificação. Sonho de valsa de gratificação, né? Somos uma família, LinkedIn atualizado com sucesso, né? A hora que alguém chamar, eu tô saindo. É igual, tem reunião, porque somos uma família, aí eu mandando currículo pra outras empresas no meio da reunião. assim. Tipo isso. Acho injusto o Neymar ir jogar lá na Arábia Saudita por conta de milhões, né? E primeira oportunidade de R$10, o cara vai embora da empresa, né? Então a gente não tem essa realidade aqui no escritório, graças a Deus. E hoje a gente vive bem, né? A gente tem uma experiência tremenda, uma quantidade enorme de processos distribuídos, uma gestão processual muito melhor. Sim. Sem dúvida, agora eu posso falar com toda clareza que nós somos um dos maiores escritórios da nossa região. Atendemos tanto em São José, Jacareí, a região aqui do Vale do Paraíba, mas o Brasil todo. Somos referência quando se trata de aposentadoria da pessoa com deficiência. Nós passamos por dificuldades ali, mas como a Júlia disse, né? Toda essa nossa constância, nossa dedicação fez assim, graças a vocês duas aí, comandarem toda a parte jurídica e administrativa do escritório, nós chegarmos agora em sermos um dos maiores escritórios. E quando o assunto é direito previdenciário e aposentadoria do deficiente,
talvez entre os 3 maiores do Brasil. Eu tenho certeza disso daí. Pelos nossos números, não é difícil da gente ter essa realidade, né? A gente tem uma métrica muito ajustada quanto a números aqui no escritório. Eu sou apaixonado por métricas. Eu acredito que quando tem números, fica muito mais fácil a gente lidar com as coisas e planejar o futuro e até mesmo dar uma enxergada no presente, né? Então, só para que vocês contem também pra gente como é que é o dia a dia hoje aqui, né? Passada essa fase aí que a gente já falou, dedicação, 24 horas. E agora, a questão do tempo, pessoal, dá pra chegar em casa e falar assim, meu Deus, tô acabada, não aguento mais. Como é que é hoje, né? Dá sim. É que a gente criou um sistema e um procedimento de trabalho muito enxuto aqui e muito eficaz, né? Então, naquela época, a gente não tinha esse procedimento, tudo, e muita coisa a gente foi tentando e não foi dando certo, e a gente foi organizando. Então, isso faz com que o serviço seja mais leve, né? Então, a gente tem controle de tudo que entra, de tudo que sai, de tudo que está no prazo, de tudo que está aguardando só pagamento de requisitório, a gente tem controle de tudo isso. Então, isso eu acho que faz com que o trabalho fique mais leve. Eu acho que todo mundo também tem meio que um setor, assim, tipo, todo mundo sabe qual é a sua função. Então, acho que isso... E desde o começo, né, Ju? E desde o começo. Então, acho que isso que facilitou, assim, se a gente é o que é hoje, é porque desde o começo a gente já tentava implementar, de cada um ter sua função, de cada um saber o que faz ali. E acho que isso ajuda muito, porque aí cada um fica no seu negócio. E a minha função aqui no escritório é atendimento, né? No nosso organograma, basicamente, é venda e pós-venda, vamos dizer assim, né? Então, a minha função aqui é atender bem os clientes. Eu sei exatamente o que o cliente que está sentado do lado de lá da minha mesa, ele sente, sabe, essa empatia, se colocar no lugar do outro, de fato é um dom, talvez, que Deus tenha me dado, porque a gente sofre junto, né? Nós chegamos a atender de 20 a 30 pessoas num dia menos corrido, de 15 a 20 pessoas, nunca menos que isso. Então, nossos dias de atendimento são isso, vamos colocar uma média de 20 pessoas por dia de atendimento, e é bastante gente para atender, né? Então, eu saio daqui esgotado, vai ter insônia nesse dia, vai ser puxado, só que assim, com dever cumprido, que eu sei que a minha função é essa, porque eu tenho um respaldo muito grande, e é uma confiança no trabalho das meninas muito grande também. Porque não é aquele negócio, eu confio, mas eu monitoro. Não tem nem isso. Não tem nem isso, eu confio, mas monitoro. Porque confiar, senão seria um negócio meio antagônico, né? Eu confio, mas monitoro. Então você não confia, né? Tipo assim. Então aqui realmente eu confio no trabalho delas. Porque quando elas erram, eu erro junto. E quando eu erro, elas também erram junto. Então é uma realidade assim, nós confiamos no trabalho um do outro aqui. Não só na delegação, mas também no monitoramento, no dia a dia, naquilo que vai fazer. Porque a gente sabe que existe comprometimento de todas as partes, né? Então, eu acho que é uma parceria que deu muito certo, um escritório que, graças a Deus, a gente tem Deus em primeiro lugar e que a cada dia que passa a gente cresce mais. A gente fez grandes escolhas, escolhas difíceis também nesse tempo. Foi. Aumentar um pouco a equipe, investir em marketing desde o início, né? Foi um ponto acertado. Então, para quem está sonhando em ter um próprio negócio, eu acho que ter uma verba direcionada para marketing e não olhar para ela, né? Tipo assim, se esse mês a gente ganhou 10 mil, nós vamos colocar 3 mil no marketing, é isso que nós combinamos, é isso que nós vamos fazer. E outra coisa que eu acho que nessa questão do marketing, que a gente fazia era não... Porque tem muita gente que quer investir no marketing, mas ela quer o retorno tipo, em 30 dias. Eu quero um ROI de 30 dias. Exatamente. Né? Eu coloco 3 mil aqui agora e mês que vem eu já quero ver o retorno. E não é assim, tanto com o nosso marketing. Até ficar redondo, né? Nossa, demorou, a gente errou muito. Muito. É muita tentativa e erro. Quando a gente fala de marketing jurídico, de marketing de internet, eu tenho certeza que é muita tentativa e erro. Sabe? Você tenta e erra, tenta e erra, tenta e acerta. Opa, é esse caminho. Então, acertou, eu vou continuar por esse lado. E a equipe estava muito ligada nisso, porque o termômetro disso é eu e a Júlia. Porque os primeiros contatos que vêm pelo WhatsApp ali é a gente que está recebendo isso. Então, quantas vezes a gente fala, Denis, fala lá com o menino que alguma coisa que ele mexeu lá não deu certo. Tá vindo o pessoal de Pouso Alegre aqui. Exatamente, né? Nós falar a Ana tá falando agora do menino e toda essa realidade. Nós estamos falando do Google, do Ads ali, né? Aquele investimento que a gente faz em tráfego pago. Então, às vezes, vem gente do Brasil inteiro, mas a gente, naquele momento, a gente só queria gente de Jacareí e São José. Exatamente. E aí começava a vir coisa desconecta e tal. Daí, ali você vai medindo sua temperatura, né? Medindo a febre. E aí foi medindo e deu certo, porque hoje o marketing tá ótimo. Vamos falar sobre agora sonhos, né? Qual que é a realidade? Sonhos, projetos, aquilo que nós estamos chegando agora, final de 2023, para quem está nos escutando aí. Qual que é o projeto de 2024? Vamos só começar... Passar para delegada de polícia, embora. Passar para delegada de polícia. Fazer mestrado, ou virar professora. Fazer medicina.
Muito bom o escritório, mas eu vou... Vou fazer Já deu. medicina. Já deu pra mim. Qual que é o Vou fazer sonho, meus o filhos. projeto pra 2024 aí, pra gente colocar e... Pessoal partilhar? ou do pessoal. escritório? Você primeiro. Eu Eu tô primeiro. pensando. Eu quero começar a fazer o mestrado. Mestrado em quê? Direito previdenciário, né, amigo? Previdência? Eu gosto muito, eu quero fazer com ênfase em aposentadoria especial. E... Sabe qual faculdade é? Não, né? Denis, é só um sonho. É Ah, sonho. tá, isso é um sonho. Não, se eu pudesse, eu faria na Pontífice. Mas, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Ir para a Coreia do Sul ano que vem, né? Comemorar meus 30 anos em Seul, às margens do Rio Uran. E é isso. Então, agosto do ano que vem, Se Deus quiser, Coreia do Sul. annyeonghaseyo para todo mundo. Ju, e aí, 2024, quais são os sonhos Não pessoais? Não sei, vamos ver. É o casamento, né, que tá chegando, então acho que o ano que vem construir uma família, esse ano já, né? Mas acho que estruturar a família o ano que vem. Eu quero continuar a pós que eu tô fazendo em trabalho e continuar estudando em trabalho e quem sabe fazer um mestrado em direito do trabalho ou em previdência mais voltado para a área da aposentadoria da pessoa com deficiência. Show de bola. E quanto família? Já vem criança ano que vem? Já quer falar sobre isso? Ainda não? Vamos ver, né? O que Deus quiser, né? O que Deus quiser. O que Deus quiser é o que a gente quer, né? Muito bom. Eu vejo que, assim, um sonho que eu tenho aqui pro escritório, não sei se Deus permitiu, ano que vem, a gente tem um novo lugar, né? Um espaço um pouco maior. Cartão de vale alimentação. Cartão de vale alimentação. Caju. A gente Pode tem, falar. a gente Patrocina trabalha... a gente, Caju. Isso. Queremos você aqui. Nós somos diferentes. O pessoal fala assim, não, porque eu sou empreendedor, então eu não tenho horário pra entrar, horário pra sair. Aqui é diferente, né? A gente gosta de ser igual o empregado mesmo, né, gente? Horário Cartão pra de ponto do sair, Gustavo. horário, Não dá ideia. horário de almoço, horário de ir embora. A gente gosta dessa... Horário de almoço? a gente gosta A gente não disso. tem, A gente não almoça tem, a gente é trabalhando. chinês. É isso. A gente trabalha. A gente almoça 11 horas e volta 11h15, né? cancelado. A gente sai 11 horas e volta 11h15, né? Então, assim, a nossa realidade do empreendedorismo é isso, né? A gente segue um padrão mesmo de... Eu acho que facilita também essa Sim. organização do nosso dia. A gente tem um horário de trabalho, ninguém aparece aqui 2 horas da manhã para poder trabalhar. Eu tenho dia que eu fico um pouco mais tarde. Mas não que eu vá vir pro escritório para, não, quero peticionar na madrugada, porque a madrugada eu funciono melhor. Não, na madrugada a gente dorme. A Júlia dorme 8h40. 8 horas. 8h40 a Júlia... 9 horas eu tô dormindo. Não, É que eu acordo cedo. 9 horas, se você precisar da Júlia, você já A gente esquece. conseguiu organizar uma rotina também de conseguir ir à missa todos os dias, então a gente vai à missa só quando a gente, sei lá, acontece alguma coisa, mas o normal do nosso dia a dia O que a gente vai é ir à missa todos os dias antes de vir pro escritório. Tem uma rotina também de um ajuda o outro na questão da confissão, até cobra às vezes, né? E a gente tem essa realidade aqui no escritório de estar próximo, buscando a fé junto também. Então, acho que só do pessoal do escritório ir à missa todos os dias, a gente já ganha uma força espiritual muito grande, Com né? certeza, já começa o dia Já Já é outro com gás, Jesus né? dentro do coração. E eu falava pras meninas sobre o evangelho do dia pra não esquecer, aí a Ana falava, isso é vaidade, você falar do evangelho do dia. Do nada ele vinha, não, porque hoje, na primeira leitura... É porque ela não ia na missa, tá, gente? Moisés... Ela não ia na sei missa, que ela lá. começou a ir na missa todos os dias agora. Agora. Depois, tem dois Ela dias. se depois do converteu. retiro da Opus Anjos da Lore, que eu vi o olhar de Jesus, aí Aí começou a ir pra missa, porque antes preciso ela dele nem ia todo na dia. missa. Ah, Denis, eu ia assim, todo domingo eu estava na missa. Eu era uma católica que fazia pelo menos o mínimo, Tá bom, tá? tá bom, Nunca fui católica só de nome. tá bom. Católica de BGE. O padre falando vai lançar um curso agora, não seja católica só de nome. Não sabia. E aí o que acontece hoje, então, que nós já falamos de sonho, aí falamos também, né, pessoal, profissional, a gente partilhou um pouquinho aí, a Ana quer fazer mestrado, Júlia quer terminar A gente quer estudar, a né? pós, que a gente quer estudar, estudando, não né? importa o que a gente vai fazer aí. E às vezes o título também pra gente aqui vale mais saber aplicar, né? Porque tem muita gente de título que não consegue aplicar, né? Aquilo que aprendeu, né? O conhecimento só para si ele é inútil, né? Ele tem que ser passado, ele tem que ser transmitido. Então a ideia é transmitir o nosso conhecimento. Eu não vejo a hora de terminar os cursos de gestão. Agora estou finalizando da Brasil Paralelo, dia 18 de novembro. É a formação do nosso curso de gestão. Tá sensacional, tá insano. Um abraço para Henrique Viana. Um abraço Pra Renata. para todo o pessoal da Brasil Paralelo. E... Não, gente, o Denis foi no Brasil Paralelo, nunca assistiu um Mas eu falei a verdade. documentário deles. Eu Aí não- eu falei, não, pior que no carro a gente falou assim, ele falou, gente, se perguntar qual que eu gosto
O que eu falo? Eu não assisti nenhum. Eu falei, Denis, pelo menos assisti o Pátria Educador. Não. Um episódio de investigação paralela. Nunca. Eu falei, Denis. Mas nunca assisti série nenhuma. Nem os Mas no curso podcast você ele assistiu. ouve. Não, no eu nunca Paralelo. assisti podcast. Eu nunca assisti nem ouvi podcast. E eu também nunca assisti nenhuma série. Então não tinha como eu falar de algo que eu não vivi. Então quando o rapaz perguntou o que você gosta mais, eu falei, eu gosto do método que eu tô fazendo no curso de vocês mesmo, que chama Método BP. É o que eu mais gosto, né? Então, assim, eu nunca assisti série nenhuma. Você também não assistiu muita série na vida, né? Não. Já assistiu alguma série até o final? O Gambito Já. da Rainha. Já, e o Prison Break. Olha ela. Eu assisto É The muito Chosen, boa. amiga, eu sou católica. É que eu não vou falar sobre, né? Não vamos falar sobre. E aí? O ator se converteu, parece, não? Não é, o Jesus agora é católico. Ele foi até na Ele JMJ. foi até na TMJ. Olha que legal. O Denis não sabe nada de cultura pop. Não sei nada de cultura nenhuma. Sobre uma realidade agora de equipe, né? O que vocês veem, assim, que foi acerto, que foi erro, ou aquilo que a gente pode melhorar? Vocês Acerto que enxergam- contratar eu e a Júlia. Esse foi Vocês- o maior acerto. Vocês enxergam um escritório grande, assim, tipo assim, com 50, 100 funcionários, 200 funcionários? Vocês Não, veem uma nunca. realidade dessa? Não. Não porque a gente não tem capacidade de ter todos esses funcionários. Tipo assim, a gente tem muitos processos para ter muitos funcionários. Mas é que eu acho que hoje a gente sabe que... Da nossa capacidade, assim, Sim. com toda humildade. Mas que a gente tem muita capacidade de fazer muita coisa, assim, individual, entendeu? Então, acho que a gente sempre trabalhou com isso. Quanto mais reduzido, Melhor. foi melhor. Assim, deu certo até hoje, né? O ambiente é melhor, né? O ambiente é melhor. Então, acho que as contratações, elas são sempre certeiras para aquela função que precisa. Mas hoje, com o que a gente tem, assim, a gente sempre brinca, né? Que a gente trabalha com 50% da nossa capacidade. Então, a gente já consegue trabalhar muito mais. Trabalhar muito mais, sem dúvida. E foi bem o que a gente falou. As contratações sempre foram muito certeiras. E a gente tem essa sensação aqui, a sensação não, a certeza, de quem tá com a gente tá aqui pra sempre. Não ser o pastor, que às vezes eu fico meio com assim, eu acho que ele vai Se embora. alguém oferecer um vale transporte pra ele, Não é transporte, carteira assinada. um FGTS, olha... Doidinho. Carteira assinada, Ele um fica- vale transporte, ele- um drone, tchau, gente. Chega perto dele e fala FGTS, ele fica todo Vale arrepiado. transporte. Nossa, ele dá um negócio nele, se entendeu? você chegar pra ele e oferecer um drone, Já era. Não, drone... Danilo tá indo. Ó, eu te pago um vale alimentação e um drone. Pronto, acabou. Acabou. Danilo, Perdemos o ele Danilo. nem lembra da gente, nem lembra que a gente ama ele, não lembra de nada. Ele Não é vai nada. embora, o negócio dele é esse. Mas brinca- tirando o Danilo. Tirando brincadeiras à parte... tá todo mundo com a gente. Tá todo mundo muito alinhado, entendeu? Eu acho que... E todo mundo aqui hoje... E é uma coisa que eu sempre gostei muito disso aqui. Eu sempre falei isso pro Denis. Que é uma das coisas que sempre me chamava a atenção da Júlia desde quando ela era estagiária. Ela via o escritório como dela. E ela vestia a camisa dele. E hoje todo mundo que tá na nossa equipe... É assim, né? se sente dono da empresa, se sente dono do escritório e veste a camisa de verdade. Então, isso é o mais A importante. gente nunca teve uma dificuldade, pelo menos eu, nessa questão de delegação, né? Se fosse perguntar um ponto positivo, foi esse. Eu nunca tive dificuldade de delegação. O não ter essa dificuldade de delegação acaba assumindo alguns riscos também, né? Quando a pessoa erra, você acaba errando junto. Mas isso daí deu muito certo. A gente tenta minimizar tudo para chegar em você Mais redondo, né? mais redondo, né? É isso mesmo. por No causa começo do atendimento. escritório, a gente fazia muito mais reunião, por exemplo, de Sim. muitas coisas a gente tinha que passar para você. Que Hoje já faz tudo sozinho, né? Hoje as coisas Hoje a andam... gente já pegou autonomia pra chegar em você só aquilo que realmente tá explodindo. Exatamente. Ou aquilo que a gente não sabe como falar ou passar para um cliente, às vezes alguma E coisa é por assim. causa de sentir o escritório como o seu, né? Sim. Essa é a realidade, né? Sentir o É que você escritório. também nunca teve uma gestão centralizadora, né? Nunca foi denicêntrico o nosso Não, escritório, nunca nunca foi. Nunca foi. Ele sempre foi distribuído mesmo. E o pessoal falava que a gente estava errado, né? O pessoal falava, não é bem assim. Como você deixar elas peticionarem sem você conferir o que Você está não sendo confere peticionado? nada, você não confere nada. Eu falo, gente, são duas advogadas, são as melhores que tem na cidade. Eu tenho que conferir. Se eu conferir, eu vou atrapalhar. Entendeu? Será que vocês têm que entender isso? Elas são melhores do que eu naquilo que elas fazem. E é isso. E são muito melhores do que eu naquilo que elas fazem. Então não tem que conferir. Se for conferir, eu vou atrapalhar, né? Mas a gente mesmo assim às vezes debate alguma coisa ou outra, Em conversa. alguns casos a gente Em alguns sempre casos, tem a gente reunião sempre- ainda. Reunião. É que essa troca fica muito mais entre eu e a Júlia hoje. Nós duas fazemos muito mais esse debate do que a gente faz. Olha, peticionar, vou atravessar uma petição assim, mas já faz um protocolo, um requerimento tal. E quando pro Denis estar focado no que realmente ele é bom e no que realmente vai agregar para o escritório. Porque a gente não pode ficar... Eu vou ficar batendo tese de tema que está sobrestando no STJ. Perder tempo de advogado, Perdendo né? tempo eu com sou ele. advogado, eu vou ficar debatendo. Vou debatendo a tese Meu, com pra ele. cima, a gente tá cheio de serviço, um Não monte de cliente adianta. precisando aí de benefício. Vem a tiazinha, porque a nossa realidade aqui é atender gente muito simples, atender gente de fábrica.
Às vezes atender uma pessoa ou outra que tem uma escolaridade maior, mas não é a maioria aqui. Então, assim, a ideia nossa é atender a pessoa com dignidade, atender a pessoa com verdade, levar para a pessoa um conforto que ela precisa. E resultado, né? Nós temos nossos valores aqui são muito, muito claros, né? Quanto a nossa objetividade, nossa verdade e a clareza. Então, assim, todo mundo aqui você vai escutar falando isso. Objetividade, verdade e clareza. O processo ele vai entrar, ele tem o momento de entrar, o momento dele passar pelo o curso do procedimento dele, o momento dele sair. Ele é objetivo, esse processo. A gente não fica vendendo aqui um sonho para o cliente que não existe. A gente não vai cobrar consulta do cliente para poder amarrar ele ali com a gente. Então não tem nada disso. A ideia nossa é pegar o processo, é fazer o processo, finalizar com o dinheiro que o cliente recebe, ele nos paga. E é um sucesso isso, né? Essa objetividade, a clareza e a verdade, ela tá intrínseca na gente, ela tá tatuada aqui no nosso braço, essa realidade, né? De falar pro cliente... Tá tatuada na costela. Na costela, né? De falar pro cliente a verdade sobre aquilo que tá acontecendo. E a gente fala um monte de vezes, ó, o senhor não tem direito, né? E eu acho que a gente sempre falou isso, né, da verdade, que a verdade dói. Que tem um cliente nosso que veio aqui, o Denis, ele já tinha vários advogados, e cada advogado falou pra ele que dava certo, que ele ia aposentar. E aí, quando a gente chegou e deu a verdade pra ele, ele falou assim, nossa, doutor, você foi o primeiro que me falou a verdade. Eu tinha um balão de esperança, você veio com uma agulha e furou, mas foi a melhor coisa que eu escutei. Tipo, ele escutou a verdade e não ficou acreditando em algo que nunca veio. E ele vem até hoje aqui no escritório. Ele indica, ele tá sempre aparece por aqui. Ah, não, sem dúvida, porque senão a gente perde tempo. A gente vive de resultado. Não tem como a gente ficar aqui inventando algo e pro cliente também é ruim. Então a verdade tem que ser um pilar para todo mundo, mas acho que o nosso escritório, a verdade é um valor, então assim, ele tá ali no nosso missão, visão e valores, a verdade, ele é um dos valores, sem dúvida, que nos norteiam aí. Ela é a barreira da estrada, vamos dizer assim, que leva o nosso escritório, a verdade, a objetividade e a clareza, né? Pra gente encerrar, eu acho que é o tempo que um podcast necessita de ter. Eu não falo de podcast de 3 horas, mas eu acho que é o tempo que nós precisávamos para que vocês nos conhecessem. Eu queria que vocês somente falassem como é que seria a vida da Ana sem a Júlia e da Júlia sem a Ana, tá? Como é que vocês se veem numa realidade dessa? Vamos supor assim, a partir de amanhã, a Júlia chega, ó, eu vou morar em outro estado, a gente... Eu tô indo embora. Nossa, eu vou começar a chorar agora já. Não, só pra gente poder compreender como é que seria Imperativo efetivo. Imperativo e efetivo. Como é que seria a sua vida sem a Júlia a partir de amanhã, Ana? Nós vamos começar um novo projeto, a Júlia não tá com a gente, ela vai mudar, e como é que seria? Eu não sei, de verdade. Hoje eu não consigo mais pensar na minha vida sem a Júlia, porque a Júlia de verdade é minha melhor amiga. Tô vendo Ela é uma irmã pra mim, ela é minha irmãzinha. Eu converso com a Júlia de segunda a segunda. Então, é domingo, é sábado, feriado. A gente não tá trabalhando, mas a gente tá conversando. Falam mesmo, cara. E quando ela faz home office, no outro dia... A gente conversa muito. A gente fala Não, muito. quando chega aqui, fala muito mesmo, estando no aquilo. Exatamente. A gente tá sempre junta. Tudo a gente tá sempre junto. Então, a gente vai junto pra Aparecida, a gente vai junto pra Canção Nova. A gente tá sempre junto, sempre junto. Então, hoje, eu não consigo mais pensar na minha vida. Então, meu Deus, tô pensando em morar pro Tesouro ano que vem pra ficar perto dela. Agora você vai tirar ela de mim. E, Ju, como é que seria a sua vida sem a Ana aí no dia a dia? Você é mais frio um pouco, vamos dizer assim, né? Não seria, né? Porque eu sempre falo pra Ana que ela é tipo minha irmã mais velha, né? Que a gente se encontrou assim... Bem mais velha, né? Não, Ai, só não. pra você explicar. A gente... Denis não é bem mais velha. Calma. A gente se encontrou, tipo, por acaso, assim, né? No É. escritório. No começo a gente nem conversava muito, era mais uma coisa profissional mesmo. Por que a gente virou amiga? E aí, aos poucos, porque ela não me esperou pra almoçar, e aí ela tava num momento emotivo da vida dela, e aí ela chorou. E aí eu não sabia o que fazer. Aí eu mandei mensagem pro Felipe e falei assim, a Ana tá chorando, o que eu faço? E aí o Felipe falou assim, abraça ela. Aí eu fui lá e ela virou e falou assim... Felipe é o "Não." noivo dela, tá? Pra quem não sabe. Aí ela virou e falou assim, não me abraça que eu vou chorar. E aí eu abracei, aí ela chorou. E aí ela me contou, tipo, coisas pessoais da vida dela, e foi aí que a gente foi se aproximando. E a gente começou a ver que a gente tinha muitas coisas em comum, assim, pensamento, valores, loucura, ideia. E aí... As vozes. E aí a gente tá aí, né? Hoje, até hoje, minha melhor amiga. Viu, Denis? Eu sou melhor amiga. Vai ser minha madrinha. A gente tem essa realidade mesmo de família e eu agradeço a Deus pela vida das duas, pelo nosso escritório, por aquilo que a gente construiu e por aquilo que a gente fez juntos, né? E tem muita coisa para vir ainda. Eu escrevi muita coisa sobre elas, eu escrevo muito, então tem bastante coisa vindo, bastante sonho, bastante projeto. Tenho trabalhado esses dias, essas últimas 3 semanas, vamos dizer assim. Por mais que a gente chegou num ponto que a gente já tem uma estabilidade hoje financeira, não tem nenhum rico aqui, mais uma vez, estabilidade de onde a gente saiu, que nem a Ana falou, né? Gente, da onde a gente saiu,
Nossa, A gente é gente bem tá muito demais. bom. bem demais. Bem demais mesmo, tipo fogos, funkeiro, Nossa, gente. cornete. Quando a gente entendeu? veio É aqui, assim que nossa a gente realidade veio olhar hoje, essa né? sala que a gente tá hoje, a gente falou assim, a gente vai ter uma cozinha. Amiga, a gente vai ter então, uma cozinha. Vai ter um banheiro a gente vai ter um separado banheiro dos separado meninos. dos Separado. meninos. E os clientes têm outro banheiro. Nossa. Cada um tem um banheiro, isso aqui é um sonho. Nossa, a gente ficou... Estouramos, estamos ricos. Só que assim, eu tenho certeza que nós chegamos, então para os nossos clientes isso é muito bom. Pra gente é muito bom também, porque nós estamos iniciando do zero, basicamente. Nós estamos iniciando um novo projeto esse ano. Começou esse ano, né? A aposentadoria da pessoa com deficiência é nosso principal serviço no escritório hoje. É um nicho dentro da advocacia previdenciária. Então, a gente só faz hoje, e nosso foco principal é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, nós estamos iniciando um novo projeto, um projeto grande na internet, junto com o Danilo Pastor, junto com o Jonas, junto com o Carlos. Uma gestão financeira que nós não tínhamos, que vem Gustavo e modifica tudo aquilo que a gente vive para pior. Que no começo a gente queria arrancar a cabeça do Gustavo. Eu lembro que eu falei pra ele, por que você chamou o Gustavo? A gente não precisava. A gente não precisava, né? Gustavo organiza toda a Gustavo parte foi uma financeira. contratação muito Mas boa. foi uma excelente contratação, viu? Foi, né? Jogador caro, jogador bom. Cara. E vem Lucinha também, dentro da No característica que nós atendimento. precisávamos no atendimento, fazendo uma questão de gestão de pessoas com a gente também e olhando um público interno que somos nós mesmos aqui do escritório e também um carinho com os clientes tremendo, trabalhando mais diretamente comigo e com o Gustavo. Então, assim, a gente monta uma equipe de marketing, a gente monta uma equipe de front office, uma equipe de back office, então toda a parte de entrada do escritório, atendimento bem organizado, toda a parte de processo e processo administrativo, jurídico, tudo redondo. Então, assim, estamos indo para a melhor fase da nossa vida profissional, sem dúvida nenhuma. É um 2024 que inicia com uma proposta muito grande aí, tá certo? Então, para quem nos acompanhou até agora, obrigado. Foi uma graça estar aqui, um sonho fazer esse primeiro podcast. Nós vamos aparecer mais vezes, talvez só eu e a Ana, talvez só eu e a Júlia. Um dia, quem sabe, a Ana e a Júlia junto conversando aqui, falando sobre meme, piada, e a Júlia xingando a Ana. Eu não posso fazer piada. Não pode fazer piada. Não, né? senão a Polícia Federal bate aqui na porta. Senão eu sou presa, entendeu? Mas é isso. Então, para quem tá com a gente que gosta de podcast, que gosta de conhecer um pouco, você conhecer um pouco mais da nossa vida, um pouco mais da nossa realidade profissional, um pouco mais da gente, né? Na intimidade. Foi muito legal. Gostaram? Gostou do nosso primeiro podcast? Foi muito bom. Foi ótimo. Gente, até mais. Fiquem com Deus. Gente, coloca nos comentários os temas que vocês querem escutar das próximas vezes, Legal. o que vocês querem saber sobre a gente. E segue a gente nas nossas redes sociais. É isso mesmo. Pronto, a host oficial vai ser a Júlia Denis.